Então, o nosso assunto de hoje é autoconfiança blindada na vida da mulher madura. Essa autoconfiança, eu vou propor para vocês, vou expor aqui para vocês, práticas da vida diária que podem contribuir para você aumentar a sua autoconfiança. Essas práticas, se você levar a sério e fizer mesmo, você não precisa de procurar um psicoterapeuta, por exemplo, para te ajudar a aumentar a autoconfiança. Porque há casos em que só mesmo um profissional pode ajudar a pessoa. Mas eu vou dar essas atitudes, essas práticas diárias aqui daqui a pouco para vocês. Então, gente, a autoconfiança é o sentimento que a pessoa tem de confiar na sua competência pessoal, de confiar nas suas habilidades, nas suas qualidades, nas suas virtudes, na sua força, na sua opinião, nos seus julgamentos que você faz a respeito das situações da vida. E a autoconfiança, gente, não pode ser confundida com a autoestima, porque elas duas são grandezas diferentes. Eu diria que a autoconfiança está contida na autoestima. Ela está dentro da autoestima. Mas a autoestima é um outro sentimento. A autoestima é aquela avaliação positiva que você faz de si mesma, aquele sentimento que você tem de adequação à vida, o sentimento de aceitação de quem você é, da vida que você tem, da sua história. É o amor, né? O amor por si mesma, a autovalorização. Agora, a autoconfiança está mais ligada à competência pessoal, a você acreditar nas suas capacidades e nas suas competências. Então, ter um nível saudável de autoconfiança é muito importante para a sua saúde mental e para o seu bem-estar. Uma boa autoconfiança pode ajudar você a ter sucesso tanto na sua vida pessoal quanto na sua vida profissional. Se você acredita em si mesma, você estará mais disposta a tentar coisas novas, a se arriscar, a ousar. Como, por exemplo, você pode se candidatar a uma promoção no seu emprego, você pode se inscrever para um curso novo, você pode decidir, né, como algumas aqui já te falaram, tirar a carteira de motorista. Então eu vou me inscrever numa autoescola, eu vou enfrentar meus medos, eu vou arriscar, vou ousar até eu conseguir o que eu quero. Então, a autoconfiança é a chave para você se colocar nas situações, nos desafios da vida, sem medo. Ou até mesmo com medo, né? Com medo mesmo. A autoconfiança tem benefícios, gente. Quando você se sente confiante em si mesma, você pode canalizar os seus recursos, a sua energia, os seus esforços naquilo que você está pretendendo, na tarefa que você tem em mãos. Então, isso vai fazer você ter maior desempenho, melhor desempenho, vai fazer você ser bem-sucedida em várias áreas da sua vida. E a gente tem que reconhecer que é esse sentimento de autoconfiança que permite às mulheres sair para o mundo e alcançar seus objetivos. É esse sentimento de autoconfiança que permite às mulheres entrar nesse mundo machista e conquistar o seu espaço. Não sei, eu já comentei aqui com vocês, eu tenho uma tia, que hoje ela tem 91 anos, mas ela conta isso pra gente, ela é advogada. E na época que ela queria ser advogada, os pais dela não deixaram ela estudar direito. Ela teve que fugir de casa para fazer direito lá no Rio de Janeiro. Fugiu daqui de fora, foi morar lá no Rio de Janeiro para fazer o direito. Fez vestibular e tudo. Então ela conta que na sala dela, quando ela começou a faculdade de direito, tinha 60 alunos. Desses 60 alunos só tinha 2 mulheres, ela e mais uma. Então ela fez o curso com louvor, foi uma advogada de sucesso durante toda a carreira profissional dela, trabalhou até bem pouco tempo, até antes da pandemia ela ainda estava trabalhando, com 87 anos. Aí depois da pandemia que ela parou. Então, assim, para conquistar nosso espaço, para avançar, nós precisamos de autoconfiança. É isso que permite às mulheres fazer inventos, como eu já citei aqui na minha página, né, vários inventos do nosso dia a dia que foram criados por mulheres. Então, é a autoconfiança que permite esse avanço. Então, vamos ver agora como desenvolver essa autoconfiança. Gente, vamos entender uma coisa. É no cenário da baixa autoconfiança que a síndrome da impostora se instala.
Lembra que eu falei aqui, né? Teve uma live que eu fiz sobre a síndrome da impostora? Aquela live, gente, contar para vocês. O Instagram dá retorno pra gente das estatísticas da live. Aquela live foi a live, uma das minhas lives que mais bombou aqui, porque as mulheres se interessam por esse assunto. Quem é que não tem uma síndrome de impostora na sua vida, né? E é, então, a falta de autoconfiança que permite a síndrome da impostora ocupar espaço na sua vida. Isso exige autoconfiança, né? Você ousar sair da sua casa e ir para um lugar, né? Um outro estado, outra cultura, precisa desse suporte, desse lastro, dessa base da autoconfiança, né? Então, gente, continuando o que eu estava falando, como a baixa autoconfiança é um terreno propício para o desenvolvimento da síndrome da impostora, nós precisamos, então, trabalhar a nossa autoconfiança para afastar a impostora que vive em nós, né? Muitas mulheres pensam que a autoconfiança já nasce pronta, né? Que a gente já nasce com autoconfiança. Muitas mulheres acham também que ela é um traço do temperamento, que já nasce conosco, mas isso não é verdade. Essas suposições todas estão erradas. A autoconfiança é uma construção diária. Ela requer prática e ela precisa vir de dentro. Se não tivermos uma base sólida de autoconfiança na nossa vida, uma autoconfiança interna, qualquer vento que soprar vai nos derrubar. Presta atenção no que eu estou falando, gente. A autoconfiança, ela nos dá prumo, ela nos dá alicerce, ela nos dá estaca para fincar no chão. E aí não é qualquer vento que nos derruba, não. Agora, se você não tiver uma boa autoconfiança sólida, que vem de dentro para fora, pode saber que você vai, qualquer vento que soprar vai te derrubar. Além disso, nós precisamos ajudar as nossas filhas, né? As mulheres que estão aqui, que têm filhas, meninas, que têm netas, que têm sobrinhas, as mulheres que aqui eu sei que tem muitas professoras, as mulheres que têm alunas, meninas, nós precisamos de ajudar essas garotas a desenvolver níveis saudáveis de autoconfiança e autoestima também, né? Elogiar as crianças, elogiar as meninas pelos seus esforços, pelas suas virtudes, pelas suas qualidades, é apenas uma parte desse quebra-cabeça. A autoconfiança vai vir na vida dessas crianças através do amor e do apoio dos adultos que lidam, que cuidam dessas crianças, bem como vem também através de um sistema de orientação sólido, de uma educação sólida, coerente, que equilibra recompensas e limites, né? Então, você tanto dá recompensas, elogios e reforço positivo, incentivo para as meninas, como você pode dar limites, né? Você tem que colocar limites para conter o comportamento, para ela ter, saber que é um adulto confiável e que ela pode confiar tranquilamente naquilo que você está direcionando para ela. Alguém está perguntando aqui, a Lívia. A ansiedade pode atrapalhar a autoconfiança? Pode sim. Pode sim. A ansiedade pode atrapalhar a autoconfiança. Porque ela vai te deixar insegura, vai te deixar hesitante, não vai te deixar com aquela energia de ousadia, de vou tentar, vou avançar, né? Então é preciso trabalhar essa ansiedade também, e mais no fim da live eu vou falar mais sobre isso, tá? Então, gente, quando nós somos crianças, são os adultos que vão nos ajudar a desenvolver a nossa autoconfiança ou não, né? Mas agora que nós somos adultas, isso é responsabilidade nossa. Cuidar da autoconfiança, da autoestima, né, do autorrespeito, da autoimagem, etc, etc, agora é responsabilidade nossa. Não adianta agora você ficar chorando leite derramado, ficar reclamando que quando você era criança, você não foi compreendida, você não foi valorizada, você não foi incentivada. Passou, gente, isso está lá no passado. Agora é você que é responsável por desenvolver e manter a sua autoconfiança. Gente, ser autoconfiante não é ser arrogante, não é ser vaidoso, né? E não é abrir mão dos nossos valores éticos que são muito preciosos, tá? Então, falando aí das crianças, né? Deu um alerta aí, porque a gente tem que colaborar para essas meninas desenvolverem uma boa autoconfiança e uma boa autoestima. É preciso entender que a autoconfiança, gente, não se desenvolve da noite para o dia. A autoconfiança é um processo. Falei até em sílabas separadas. Autoconfiança é um processo, é gradativo, é um pouquinho cada dia,
é uma construção, requer aplicação contínua e persistência, tá? Fazer pequenas coisas, né? Alcançar pequenas vitórias, ousar em pequenas coisas, uma de cada vez, mas com regularidade, vai levar você adiante, vai levar você onde você quer chegar, né? Não queira dar passos maiores do que as suas pernas. Vá com pequenos passos, porque assim, com regularidade, constância e persistência, você vai chegar onde você quer chegar, tá? Felizmente, boa noite, Leiliana. Felizmente, há atitudes e estratégias do nosso dia a dia que podem contribuir para aumentar a sua autoconfiança. Essas atitudes são coisas para você fazer no dia a dia. São atitudes que vão garantir a você uma autoconfiança realista, pés no chão, autêntica e socialmente adequada, né? Para a gente não cair, né? Não transformar a autoconfiança numa arrogância, numa soberba. Então, a autoconfiança, ela tem que ser realista, autêntica e socialmente adequada, né? Adequada ao meio onde a gente vive. Então, estão com o caderninho aí prontas para anotar, gente? Põe o caderninho aí em cima da mesa, caneta, e faça as anotações para depois você colocar em prática. Esse caderno que vocês fazem das anotações das lives, gente, é um caderno poderoso, é um caderno cheio de preciosidade, de informações que valem ouro, porque são atitudes práticas, são dicas práticas, sempre que eu dou aqui, de coisas que funcionam, né? E que muitas vezes, você tendo essas anotações e pondo isso em prática, vão evitar que você tenha, às vezes, que ir procurar um profissional da área psi, né? Não que procurar um profissional da área psi seja ruim, tem hora que é necessário, né? Mas não precisa ser qualquer coisinha que você vai bater lá na porta da psicoterapeuta. Então, primeira atitude, anota aí no caderninho, primeira atitude para você fortalecer e manter a sua autoconfiança. Pare de se comparar com as outras mulheres. Quer você compare sua aparência, ou seu salário, ou a sua família, ou as suas habilidades, ou as suas posses, ou os seus atributos. Quer você compare isso tudo com as suas amigas, ou também que você fique olhando para as celebridades das redes sociais e fique se comparando? Isso não é saudável, minha gente. Isso é um veneno. Cada vez que você fica olhando as redes sociais, as revistas, a TV e fica comparando a vida da outra com a sua, você está injetando um veneno em você. Quanto mais você se compara, pior você se sentirá com você mesma. Pior você se sentirá consigo mesma, né? Todo mundo, todas as outras mulheres que você está vendo bem-sucedidas, que você acha que estão à sua frente, que são melhores do que você, cada uma está correndo a sua corrida, cada uma está na sua jornada. Você não sabe o que aquela mulher fez para chegar naquele lugar, você não sabe a história dela. E a vida não é uma competição, você não tem que estar nessa vida competindo com um, olhando para os lados, você tem que seguir a sua trajetória, a sua jornada, fazer a sua história e chegar onde você quer chegar. E os outros, cada um que lute, cada um, os que estão ao redor, cada um que lute para alcançar os seus objetivos e ter os seus sonhos realizados, tá? Então, esse é a primeira atitude. Segunda atitude, autocuidado e autocompaixão. Olha, vai ser muito difícil você se sentir bem consigo mesma se você abusa do seu corpo, tipo assim, não se alimenta bem, não prioriza boas noites de sono, não faz atividade física com regularidade e se você está sempre extrapolando os seus limites, né? Você não dá atenção para os sinais que o corpo e a mente enviam para você e você está sempre ultrapassando seus limites, né? Tem uma revista de neurologia de 2016, chamada Neuropsychiatric Disease and Treatment, que fez estudos mostrando que a atividade física com regularidade melhorou a imagem corporal das pessoas que praticam a atividade física com regularidade. E automaticamente isso aumenta a autoconfiança. Quando você tem uma boa imagem corporal, você também vai colher como consequência uma boa autoconfiança. A respeito do autocuidado, eu quero dizer o seguinte, faça do autocuidado a sua prioridade. Pratique a autocompaixão com você. Trate-se com bondade, aceite os seus erros e vulnerabilidades. Ficar só se criticando, só falando mal de você, só se colocando para baixo, não vai servir de motivação para você fazer o seu melhor. Vai só te jogar cada vez mais para baixo.
E lembre-se, ninguém é perfeito, gente. Perfeição não existe. Então, autocuidado e autocompaixão tem que ser muito prioridade na sua vida. Tem que estar no topo. Isso mesmo, gente. Se você está achando que o assunto está interessante, envia para suas amigas essa live. Terceira atitude para aumentar a sua autoestima. Abrace os seus medos. Né? Tenha um bom relacionamento com seus medos. Aqueles medos que são consequência da sua autoconfiança. Né? Aqueles medos que bloqueiam a sua autoconfiança. Procure interagir com seus medos e compreender o que eles estão fazendo ali, o que eles vieram te ensinar, que mensagem que eles querem te dar, o que você precisa de aprender com eles. Por exemplo, se você tem medo de passar vergonha em algum evento, em algum lugar, ou se você tem medo de ficar atrapalhada numa reunião ou num lugar que você tem que falar em público, estou dando uns exemplos aqui da minha cabeça. Experimente fazer assim mesmo, mesmo com frio na barriga, mesmo com medo, mesmo com suor nas mãos. Isso não significa que você não tem que se preparar, né, para um evento, para uma reunião, para um curso, para um concurso, para uma apresentação de um TCC. É claro que você tem que se preparar. Olha, eu vou contar um segredo aqui para vocês, gente. É assim que eu faço com as lives. No início, quando eu comecei a fazer lives, é um fenômeno muito estranho que acontece comigo, gente. Muito estranho. Eu tinha, assim, muita resistência a ficar diante de uma câmera falando para as pessoas. Eu não sabia se ia ter gente me assistindo, se iam me entender, se eu ia saber mexer nessa tecnologia. Então, no início, sempre que eu vinha fazer uma live, me dava um frio na barriga, um suor nas mãos, né, uma taquicardia. Mas eu falei, eu vou assim mesmo, eu vou superar isso, eu vou enfrentar. Eu sempre falei em público, a minha vida toda. Eu nunca tive dificuldade nenhuma de falar em público, já fiz palestras, já dei aula, já fiz palestras assim para um auditório de 500 pessoas. Por que agora eu vou ter essa barreira de fazer live, né? De ficar aqui sentada na minha casa diante da câmera? Então eu enfrentei, eu fui fazendo desse jeito, né? Suando frio, com borboletas aqui voando na minha barriga, mas eu fui em frente. E hoje, assim, eu estou muito mais tranquila em relação a isso. Então, eu não posso deixar me vencer por esse medo, né? Que é um medo fictício, imaginário, fantasioso, não tinha nada de concreto nesse medo, né? Então, gente, não espere você se sentir 100% confiante para prosseguir, ou para avançar, ou para ousar naquilo que você quer fazer, né? Abraçar o seu medo pode realmente ajudá-la a um melhor desempenho. Então, já falei 3 atitudes aqui, só fazendo uma revisão. A primeira foi pare de se comparar com as outras. A segunda foi autocuidado e autocompaixão. Agora a terceira é abrace seus medos. E agora a quarta. Já que você resolveu abraçar os seus medos, a quarta é ouse se arriscar. Se o seu cérebro estiver te dizendo que você não é capaz, que você não tem nada de bom, de positivo para falar numa reunião, ou que você está muito gordo, ou que você está muito fora de forma para fazer exercícios, ou para pôr um biquíni para ir na praia, lembre-se de que esses pensamentos, eles são sabotadores, gente. Esses pensamentos, eles são invasivos, eles estão ali para te bloquear. Então não aceite esses pensamentos sabotadores. Confronte esses pensamentos e faça exatamente as coisas que o seu cérebro lhe diz para não fazer. Diga para si mesma, eu vou tentar isso, porque é só uma experiência. Nada é irreversível. Só a morte, né, gente? Só a morte que é irreversível. Não tem jeito da gente reverter a morte. Mas qualquer outra situação é reversível. Se eu for fazer uma prova e não for bem na prova, tudo bem, eu posso tentar outra vez ou até resolver não tentar de novo, né? Se eu for para uma reunião e não me sentir totalmente preparada, eu posso arranjar um meio termo, não preciso de faltar à reunião por causa disso, eu vou à reunião e falo aquelas coisas que eu acho que eu tenho segurança, que eu tenho confiança de falar. Enfim, você precisa confrontar esses pensamentos sabotadores e não permitir que eles bloqueiem a sua ação, né? Não permitir que eles paralisem o seu caminho. Então, diga para si mesma, isso é apenas uma experiência, isso é reversível, eu posso mudar de ideia, eu posso avaliar, eu posso mudar a minha jornada e aí você vai ver, gente, igual eu constatei nas lives, suar, ficar ansiosa, tremer, né, sentir frio na barriga,
Não é nada, você consegue sobreviver mesmo sentindo todas essas coisas, mesmo gaguejando, que eu acho que nas primeiras lives eu gaguejava muito, agora estou mais segura, estou mais à vontade, né, de rir, de ser quem eu sou, porque eu não quero passar a fazer aqui um teatro para vocês e vir aqui desempenhar um papel de uma pessoa que eu não sou. Eu quero ser assim o mais natural possível aqui com vocês. E cometer erro, gente, todo mundo comete. Eu já cometi vários erros aqui na live, não sei se vocês perceberam ou não. Mas faz parte da vida, né? Cometer erros faz parte. E, como eu já disse, nossos erros são nossos mestres. Então, gente, a cada avanço, a cada conquista, a cada pequena coisa que você ousa fazer, mesmo o seu cérebro dizendo para você não fazer, tá? Isso vai fortalecendo a sua autoconfiança, vai colocando mais um tijolinho na sua construção e você vai se sentindo mais sólida e mais firme, tá? Agora, a quinta atitude para fortalecer a sua autoconfiança. Elimine da sua mente os pensamentos negativos e catastróficos. Porque esses pensamentos negativos e catastróficos, eles são altamente prejudiciais para o seu desenvolvimento pessoal, para o seu bem-estar como pessoa. Não gaste a sua energia com preocupações e com pessimismo, gente. Isso só vai te consumir, só vai te dar uma canseira danada e não vai te levar a lugar algum. Se você entende que pode mudar as coisas que estão ao seu alcance mudar, apenas vá lá e faça. Mude o que você pode mudar. Agora, se você não pode fazer nada para mudar a situação, esqueça do assunto, isola, põe um ponto final e chega para lá. Passa a régua e chega, acabou. Não vou mais pensar nisso. Para que eu vou ficar remoendo com preocupações e pensamentos catastróficos, porque vai acontecer isso, porque meu chefe vai falar aquilo, porque eu vou ser banida, eu vou ser cancelada, porque não vão me entender. Não, isso não vai acrescentar nada, isso não vai acrescentar nada. Então, deixa a vida seguir o seu fluxo. Como eu estou dizendo, se você pode mudar alguma situação, vá lá e mude. Agora, se você não pode mudar, não tem nada a fazer. Esquece, põe um ponto final, passa a régua e deixe isso para lá. Agora, por outro lado, cultivar pensamentos positivos, encorajadores, pensamentos de esperança, de vitória, isso vai te ajudar diariamente, isso vai ajudar você a aumentar a sua autoconfiança. Tudo isso, gente, a gente trabalha na mente. Tudo isso a gente trabalha na mente. Trabalhar a nossa mente com otimismo e com autoconfiança faz a gente avançar. Vou contar uma história. Lembra algumas semanas atrás que eu estava muito gripada? Quem lembra aqui que eu estava muito gripada aqui, que eu fiz uma live muito rouca, muito difícil? Dá um ok aí, quem lembra que eu estava muito gripada. Eu vou contar um caso aqui para vocês que aconteceu aí depois da gripe. Quando eu saí da gripe, estava saindo, né? Não tinha nem saído, essa gripe custou me deixar. Eu fiquei umas 2 semanas sem pedalar. Aí fui pedalar depois de umas 2 semanas e nesse pedal que eu fui fazer tinha um morro muito inclinado, muito difícil, de pedra, de calçamento de pedra e longo. Então, o que seria um pensamento catastrófico, pessimista? Eu não vou aguentar, eu vou ter que parar, eu vou ter que descer e empurrar a bike, eu vou cair, minha respiração não tá boa. Mas não, eu fui trabalhando a minha mente, não, eu vou conseguir, eu já subi esse morro outras vezes, a minha memória muscular tá aqui, vou ativar ela, eu não vou cair. E se eu cair também, o que tem? O que tem? Isso faz parte de quem pratica um esporte desse, como eu pratico. Caí, levanto e continuo. Se eu tiver que descer da bike e empurrar a bike para vencer o morro, não vou ficar com vergonha disso não, isso faz parte. E outra coisa, eu fui visualizando, assim, eu fui passando um filme na minha mente de que eu estava subindo aquele morro, respirando, né? Tem toda uma cadência que a gente tem que pedalar e respirar com cadência, com serenidade. Não adianta afobar e querer ficar com ansiedade, querer subir rápido e fazer tudo sem cadência, tem que ter uma cadência. E então fui me visualizando, subindo naquela cadência, com meus movimentos, com meus exercícios respiratórios, e fui me vendo lá no alto do morro e contemplando aquela vista maravilhosa que tinha lá embaixo. Resultado, eu consegui subir. E tinha gente que estava comigo, que não estava gripada, que não conseguiu subir. Tudo bem, gente, isso também depende do preparo físico de cada pessoa, né? Mas eu quero dizer, estou dando isso, falando isso como exemplo, assim, de como a gente cultiva pensamentos positivos, encorajadores e de esperança e de vitória, de que eu vou chegar lá, porque isso ajuda as nossas conexões, preparar as nossas conexões neurais para o sucesso. Se você fica, não vou conseguir, eu vou cair, eu vou fracassar,
você prepara as suas conexões neurais para o insucesso, para o fracasso. E não é isso que a gente quer. Agora, a sexta atitude, deixa eu ver se eu falei 5. 5 é elimine os pensamentos negativos e catastróficos. Agora, a sexta, o poder do agora. O poder do agora. A melhor maneira de construir autoconfiança e ter sucesso na vida é focar completamente no seu momento presente. Olha, um momento ruim, alguns minutos ruins, não significa um dia inteiro ruim, não significa uma vida inteira ruim. Então procure desfrutar ali do momento que você está vivendo e procure fazer o seu melhor. E com isso você aproveita, você acaba desfrutando de cada ocasião ao máximo. E com isso você se sentirá melhor em relação a si mesma e em relação ao ambiente em que você está. Toda atividade que você tiver, procure estar inteira naquilo que você está fazendo. Porque a mulher tem muito isso de multitarefas, né? De estar ao mesmo tempo cuidando dos filhos, cozinhando, telefonando e trabalhando no computador, etc. Então acaba que você não vivencia, não desfruta nenhuma dessas atividades tranquilamente, inteiramente, conscientemente. Então procure, na medida do possível, estar inteira em tudo aquilo que você estiver fazendo, cada atividade que você estiver fazendo, tá? E a sétima e última atitude é você considerar, lembrar e considerar que a vida é curta. A vida é um sopro, gente. Hoje a gente está aqui, amanhã a gente pode não estar. E ela é muito preciosa. Então imagine que para muitas coisas na vida, como ela é muito curta, muito rápida, muito fugaz, para muitas coisas na vida você pode não ter uma segunda chance. Então, você tem que aproveitar aquelas primeiras chances que a vida está te oferecendo, aquelas primeiras chances que a sua história está te oferecendo, aquelas primeiras chances que o seu relacionamento amoroso está te oferecendo, aquelas primeiras chances que o seu trabalho está te oferecendo, que a sua família está te oferecendo, e vivenciar essas primeiras chances que a vida está te oferecendo com autoconfiança e acreditando que você pode ter sucesso. E se você não tiver sucesso, não tem nada de errado com isso. Você pode tentar de novo. Você pode reescrever a caneta da sua história, está na sua mão. Você pode reescrever a sua história da forma como você quiser. Você pode mudar o rumo. Você pode mudar a estrada que você está caminhando, né? Então você precisa se empenhar todos os dias, mesmo que seja de forma pequena, para realizar os seus sonhos e aproveitar cada momento da sua vida. Se você tem um sonho, se você tem uma meta a alcançar, pergunte-se no final do dia, faça-se a seguinte reflexão. Será que o meu dia de hoje me aproximou mais do meu sonho? As coisas que eu fiz no dia de hoje estão me fazendo chegar mais perto de onde eu quero chegar? Isso é uma reflexão muito importante para você saber se você está caminhando, se você está avançando ou se você está marcando passo e ficando no mesmo lugar. Faça sempre as coisas que você gosta de fazer, desde que elas não interfiram no direito de qualquer outra pessoa também fazer as coisas que elas querem fazer, né? A gente sempre tem que ter essa atitude de respeito para com as outras pessoas. Então são essas as 7 atitudes que eu quis deixar aqui com vocês. E agora quero deixar um lembrete. Lutar com problemas de autoconfiança, quero dizer assim, ter um abalo na autoconfiança de vez em quando, num momento ou outro, diante de uma situação nova, de uma situação inusitada, é natural, gente. Todo mundo passa por isso. Só que a gente não pode permitir que isso nos paralise. Então, se a sua autoconfiança está bloqueando o seu trabalho, ou seus estudos, ou a sua vida social, seu relacionamento amoroso, seu relacionamento com familiares, etc., isso já é um sinal que você está precisando de procurar ajuda profissional, né? Porque esse bloqueio pode ser sintoma de algum problema de saúde mental. Pode estar ocorrendo esse bloqueio por causa de algum problema lá do passado, por causa de um trauma que você viveu na infância, por causa de uma experiência dolorosa do passado. Então é preciso investigar. Então, esses casos, quando você percebe que a autoconfiança está bloqueando o seu caminho, está atrapalhando a sua jornada, aí já está chegando o momento de você procurar ajuda profissional, porque com a psicoterapia, a psicoterapeuta vai te ajudar a se autoconhecer melhor e a desenvolver estratégias eficazes para você fortalecer a sua autoconfiança e avançar. Então, para nutrir a sua autoconfiança, lembre-se disso. O melhor a fazer é se tratar com gentileza,
com autocompaixão, com autocuidado, aceitar os desafios que a vida põe para você, aceitar sempre as primeiras chances que a vida está te oferecendo, porque pode não haver uma segunda chance, e se firmar sempre na convicção de que você pode descartar aquilo que não está bom na sua vida, você pode tirar da sua vida aquilo que não está bom e substituir por uma outra coisa que seja boa e que faça sentido para você. Então, dessa forma, você vai poder vivenciar com serenidade uma existência feliz e plena, segura e confiante, sim, mas aquela autoconfiança que vem de dentro, né? Não é uma autoconfiança mascarada, não é uma autoconfiança que se confunde com orgulho, com soberba, com arrogância, mas uma autoconfiança, né, voltada para a assertividade, para a autoafirmação, para confiança na sua capacidade e nos seus valores.